Você está ouvindo o podcast Talma, podcast de filosofia, apresentado por mim, Matheus Benites, com o intuito de promover a disseminação do saber e do questionar. Talma é a palavra grega que se refere ao espanto filosófico que Aristóteles apontou como a reação inicial diante do mundo que leva a uma busca por compreensão e conhecimentos mais profundos. Aqui se cultiva a perplexidade que nos impele ao pensamento, a autonomia no pensar e o pensamento crítico. Ouça, comente e compartilhe. E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Talma, podcast de filosofia. Como vocês estão vendo, hoje estamos aqui gravando em um estúdio, pois é um episódio muito especial. Eu estou recebendo o meu convidado, Luiz, que eu já vou introduzir adequadamente para debater um dos assuntos mais importantes de toda a história da humanidade e da cultura, que é a existência de Deus. Então, sejam todos bem-vindos, acompanhem, lembrando que os membros do canal têm acesso aos episódios inteiros do Talma, inclusive este, que é mais longo do que essa versão que vocês estão acompanhando no YouTube. Para ser membro do canal, basta clicar aqui embaixo do vídeo no botão Seja Membro, que a partir de R$ 4,99 você vai ter acesso aos episódios do Talma, ao meu curso sobre Nietzsche, aos vídeos exclusivos, ao grupo do WhatsApp e muito mais. Então, dito isso, vou introduzir o meu amigo Luiz Doro, que é graduado em Direito, graduando em Filosofia e especialista em Análise Existencial e Logoterapia e também policial civil. Bom, seja bem-vindo, Luiz. Valeu, obrigado. Já agradeço desde já o convite e elogio, exalto a sua atitude de trazer um ponto de vista antagônico ao seu para a gente conversar aí e chegar, de repente, a alguma conclusão ou não, né? Não, nada que isso, muito importante. A gente está aqui em busca do conhecimento, a gente não está aqui para defender ideologia ou nossas crenças particulares, então eu espero que vocês também, espectadores, estejam com esse propósito. Então, eu vou começar já apresentando nossas diferenças e te lançando um questionamento. Pode ser? Fechado. Então, você pensa que, a partir do mundo sensível, podemos obter um conhecimento sobre o suprassensível? Eu penso que não existe suprassensível em si, mas que as instâncias transcendentes, que você chama de suprassensível, emergem do nosso intelecto na nossa experiência sensível. Penso ainda que todo o nosso conhecimento é uma aproximação da realidade, não absoluto. Então, Luiz Doro faz uma defesa da existência de Deus e da transcendência. Eu, por minha vez, faço uma defesa da não existência de Deus e da transcendência. Dito isso, eu reconheço que existem ideias e entes imateriais que não são afetados por nós, ao passo que nós somos afetados por eles. É aquilo que a gente fala de afetabilidade não recíproca. Mas eu vejo isso da seguinte forma. Essa suposta transcendência de inafetabilidade está colada na imanência. Ela emerge da imanência. Não existe em si um outro plano, uma outra instância da realidade que seja o mesmo plano em que resida, por exemplo, um Deus. Essa é a grande virada nietzschiana na filosofia. Não é que ele escolhe a imanência no lugar da transcendência. Ele cola uma na outra. É mais ou menos como eu leio. A transcendência está colada na imanência, portanto. Assim, eu gostaria de começar fazendo o seguinte questionamento. Primeiro de tudo, eu gostaria de saber o que na sua defesa da metafísica te faz associar-se ao cristianismo. A crença nas escrituras. Você, por exemplo, eu não sei se você acredita que Jesus Cristo nasceu de uma virgem, realizou milagres e ressuscitou. Acredita? Uma vez você disse que sim, mas eu queria confirmar isso. Ao meu ver, é mais razoável e honesto você fazer uma defesa da metafísica, da transcendência, mesmo de um teísmo, sem se vincular com essas escrituras que eu enxergo e muitas outras pessoas enxergam como arcaicas. O que você acha disso? Bom, vou começar respondendo esse último ponto, então, porque são alguns pontos distintos, né? De fato, não necessariamente a visão metafísica que eu defendo, que é uma metafísica clássica. Eu sou católico, né? E a metafísica clássica não precisa estar necessariamente vinculada ao cristianismo. E eu me converti, é importante dizer que eu não sou católico de berço. Eu me converti já depois de adulto. Mais ou menos eu tinha uns 25 anos. Hoje eu estou com 31.
Então, eu não sou católico há muito tempo. E antes de ser católico, eu fui ateu. Eu não foi um salto direto. Eu não deixei de ser ateu e imediatamente me tornei católico. Eu passei um tempo transitando entre doutrinas místicas, gnósticas, mas todo esse passo certamente se fundamentou na metafísica, na filosofia. Foi uma conversão filosófica, digamos, porque eu sempre tive um interesse filosófico muito grande e conforme eu fui estudando, eu não sou um filósofo de profissão, digamos, né? Eu sou policial, mas em paralelo sempre cultivei o interesse pela filosofia. O encontro, então, que eu tive com a religião foi a partir da filosofia, apesar de não ter sido imediato. E nesse meio tempo, entre eu deixar o ateísmo e me converter ao cristianismo, eu estudei brevemente um pouco de religião comparada. E na religião comparada, existe certos autores que defendem uma certa unidade transcendente das religiões, como se todas as religiões fossem veículos para alcançar a verdade universal acerca da existência. E eu acreditei nisso por um tempo, só que por um interesse filosófico genuíno, assim, eu queria entender mais a religião. E com isso, eu fui percebendo que entender a religião não podia se dar de forma puramente conceitual e especulativa. Porque religião é principalmente uma prática. Uhum. Então, para eu entender de fato uma religião, eu precisava praticar uma religião. Eu me dei conta que essa unidade transcendente das religiões, que eu acreditei por um breve tempo, ela, no final das contas, talvez não fosse verdadeira, porque religião não é um termo unívoco. As religiões são muito diferentes entre si. Então, pelo próprio interesse filosófico, eu decidi começar a praticar uma religião para entender o que de fato era uma religião, através da prática. E o catolicismo foi de cara a que me saltou primeiro aos olhos, porque antes de ter sido ateu na minha adolescência, eu fui evangélico, eu fui protestante, e o protestantismo não respondeu às minhas questões filosóficas, porque o protestantismo é bastante desvinculado da filosofia, ele é mais puramente teológico, diferente do catolicismo, que operou uma união perfeita, na minha opinião, hoje, entre a razão e a fé. Eu já antevia isso de certa forma, decidi praticar o catolicismo e é um caminho sem volta. O que começou por interesse filosófico, com o tempo foi se tornando cada vez mais, de fato, uma fé que hoje eu abraço por completo. Acredito que Maria é virgem até a sua morte, até hoje. Acredito que Cristo ressuscitou e tudo o mais que o catolicismo abarca enquanto doutrina. Você, então, estaria, por exemplo, aberto caso a própria razão refutasse esse vínculo que você julga ser perfeito entre razão e fé do catolicismo? Você estaria aberto a abandonar o catolicismo? Estaria porque eu não acho possível isso. Porque no catolicismo a gente, especialmente ali na filosofia tomista, a gente entende a verdade como uma verdade única. Assim, a verdade... Deus criou o universo e tudo isso está incluído dentro de uma única verdade. Não existe uma verdade filosófica e uma teológica. Elas se complementam uma à outra. Sim, se principalmente a ressurreição de Cristo for diretamente posta em dúvida, aí não tem mais cristianismo, sem dúvida. Mas, pelo lado da razão também, alguns outros pressupostos, eu nunca parei para pensar tão profundamente assim, será que eu abandonaria o catolicismo por causa de questões filosóficas? Olha, até Você reformulando...
Até reformulando a pergunta, eu acho que provavelmente não. E você não acha que isso seria desonesto, filosófico e intelectualmente? Pode ser se eu crer, vamos lá, como eu vou te formular isso? Uma certeza metafísica que eu tenho é a limitação da minha capacidade intelectual. Eu não tenho como, a gente não tem como abarcar o que seja a verdade total acerca do universo. E a vivência que eu tive já no catolicismo, ela deixou de ser puramente racional, e isso já mais ou menos próximo do começo mesmo, porque eu cheguei a, digamos, testemunhar um milagre. Eu não estava presente de fato, eu não vi com os meus próprios olhos, mas ele aconteceu numa família muito próxima de mim, que eu conheço desde que eu nasci praticamente. Então, quem presenciou, quem viveu tudo aquilo, são testemunhas muito fidedignas para mim. E aconteceu logo quando eu estava nesse processo de conversão, então desde o início, como é o início do cristianismo, a doutrina nunca foi apartada dos milagres. A doutrina e os milagres sempre andaram lado a lado, e isso aconteceu até na minha própria história pessoal de conversão. Então, de certa forma, seria desonesto também eu desconsiderar esse tipo de coisa que eu presenciei por conta do outro âmbito da razão, entende? Entendo, mas também pode ser que você tenha sido levado a crer que algo foi um milagre por uma predisposição, né? Existem vários livros, aquele Paranormalidade, Por que vemos coisas que não existem, ou o Livro dos Milagres, que explicam esse fenômeno, né, de um ponto de vista científico. E eu já aproveito para questionar, assim, que se os milagres, assim, acontecem por causa de uma intervenção, essas intervenções são muito aleatórias e esporádicas, assim, porque existem muitas outras pessoas sofrendo terrivelmente que poderiam muito bem se beneficiar de um milagre. E isso não acontece. Então, eu já a partir daí, sou levado a questionar a bondade desse suposto ser sobrenatural, né, desse Deus. E também me parece algo muito, uma doutrina cruel, no sentido de você precisar se converter a algo que em nenhum momento é claro ser a verdade, para você ser salvo, assim. Eu imagino, você acredita no inferno, na eternidade de sofrimento para pessoas fora do catolicismo. Da última vez eu debati com um tomista também que acreditava nisso, que fora da Igreja Católica não tem salvação. Não, eu não acredito nisso nesses termos por conta do próprio catecismo católico, que admite a salvação fora da igreja nos termos de uma pessoa, né, de um sujeito que teria, é o que o catecismo diz, né, teria desejado o batismo caso o tivesse conhecido verdadeiramente. Ou seja, na minha concepção, a própria igreja admite, de alguma forma, a salvação fora da igreja. O problema é que fora da igreja não há muita segurança nesse sentido. Então, a igreja é uma espécie de veículo seguro para nos conduzir até lá. Então, eu acho sensato pegá-lo. Você não acha que é um pouco suspeito essa submissão a uma revelação, a você colocar a fé acima da razão? Você que veio para o catolicismo pela filosofia num primeiro lugar, você estaria assim fazendo uma supervalorização da gnose, digamos assim, no lugar da episteme. Faz sentido isso que eu estou falando para você? Não exatamente nesses termos, porque eu concebo a fé como um upgrade da razão, no final das contas. Eu considero a fé algo que é um destino para o qual a razão nos leva. Não para todo mundo, claro, porque assim, tem gente que tem fé, inclusive muito mais fé do que eu, sem esse caminho filosófico racional. Porque no final das contas, Deus, sendo onipotente, ele pode falar, ele pode tocar, mover as pessoas como ele bem entender. O negócio é que, assim, a gente não tem um contrato de que ele vai fazer isso conosco. Então, a gente tem a razão como o meio de conhecê-lo. Ele pode se dar a conhecer por qualquer meio. Mas nós
temos um meio de conhecê-lo seguramente, que é o uso da razão. Mas é curioso que ele, podendo nos tocar assim, desse jeito que você fala, ele não faz isso com muitas pessoas. Se ele se fizesse, né, se realmente existisse esse Deus, a gente não estaria tendo essa conversa. Porque eu não teria dúvida nenhuma. Não penso que eu seja apto a dizer o que eu faria se eu fosse Deus. Entende? Sim, mas aí a gente tem que usar o melhor que a lógica nos habilita, porque também dizer que Deus está além da nossa compreensão, a gente não está apto para se colocar no lugar dele, é meio que uma fuga para resolver tudo, né? Assim como o Espírito Santo. Não é uma fuga porque dizer que seria melhor se Deus tivesse feito de outra forma não é um argumento também, porque a gente não sabe se seria melhor de fato. A gente não compreende essa verdade total acerca de como é a realidade em todas as suas instâncias. A gente não sabe o que Deus está fazendo exatamente. Isso costuma ser aquele argumento, né? Volta Agostinho com o problema do mal, de que existe um bem maior, né? Além do livre-arbítrio, tem o argumento do bem maior que a gente não compreende. Mas assim, para mim isso, você está já querendo inscrever as pessoas na crença de que existe um Deus que projetou um bem maior. Eu acho que não, acho que a gente tem que ficar com o que a gente sabe e ficar com o que a lógica nos permite ver e testemunhar. Por exemplo, com relação à imortalidade, com relação ao paraíso, uma justiça divina. Faz muito mais sentido olhar para isso como uma fantasia, um anseio do ser humano, de conforto e de segurança, do que uma coisa metafisicamente real. O Bertrand Russell, lá no Por que Não Sou Cristão, ele fala que, olha, quando você abre um saco de laranjas e você vê que as laranjas são podres, você pode supor que as laranjas que estão ocultas no saco também são tão podres quanto. Então, se houver uma outra instância, o que a lógica nos leva a pensar é que ela não vai ser tão diferente do que essa realidade com todos os seus problemas. É claro que eu sei que é uma outra coisa, né? É um outro tipo de realidade, que não é material, imanente e tal. E aí, mas, de novo, eu veria isso como uma projeção, uma desculpa, assim. Deixa então eu organizar um pouco aqui esse ponto que a gente está conversando, porque o problema do mal, ele já é, de alguma forma, teológico. E quando a gente fala no uso da razão, a gente está pressupondo uma discussão metafísica, né? Propriamente filosófica. Qual é o limite da razão, segundo Santo Tomás? O limite da razão é a gente saber que Deus que Deus existe. Além disso, né, a autorrevelação de Deus já é um assunto propriamente teológico, e o problema do mal, visto por esse aspecto que você colocou, já é um problema teológico. Então, assim, a lógica não é a melhor, digamos, o melhor método para lidar com ele. Mas também não quer dizer que não dê para a gente lidar com ele de maneira lógica. Porque aí já vou puxar um gancho, porque eu já vi você falando sobre o problema de mal em outros vídeos antigos, que eu tenho a sensação que você também coloca o problema de forma um pouco enviesada. Porque quando você fala no problema do mal, a sensação que eu tenho é que você está colocando como se os seres sencientes vivessem o problema do mal do mundo. E isso não é assim que a coisa acontece na realidade. Cada ser senciente só vive o problema do seu próprio mal. Ninguém vive o problema do mal do outro, né? O mal, de certa forma, é uma experiência subjetiva. Você padece o seu próprio mal. E no final das contas, a nossa vida é uma mistura de bem e mal. E o que eu vejo, pelo menos na minha experiência imediata, assim, na minha experiência que meus olhos alcançam, é que, no geral, a vida das pessoas... E olha que, assim, é importante pontuar que eu tenho uma certa experiência com pessoas em situações limite. Porque, além de ser policial, eu também fui inspetor penitenciário, eu trabalhei em presídio. Eu vivi muito próximo de pessoas em situações limite. E o que a minha experiência me diz é que, normalmente, as pessoas que estão padecendo mal,
ainda assim, elas não são totalmente esmagadas pelo mal que elas estão padecendo. Se você perguntar normalmente para as pessoas em sofrimento extremo se a vida delas vale a pena, normalmente elas conseguem atingir uma certa coesão de que, apesar do que elas estão vivendo, a vida dela valeu a pena. Isso não é regra. Claro que algumas pessoas são esmagadas pelo mal. Você não perguntou para as pessoas que não estão mais aqui para responder, justamente porque eles já responderam com suicídio. Então, o suicídio é um problema realmente filosófico, como eu posso dizer, profundo, de fato. Isso a gente vai até para a parte médica já. Mas, de fato, assim, o que eu quero dizer é o seguinte. Estatisticamente falando, talvez, o problema do mal é menos grave, na minha concepção, do que como você coloca. Porque, no geral, as pessoas padecem o mal, mas elas padecem o mal ainda assim podendo... isso é um poder, inclusive, muito notório do ser humano, podendo dar sentido ao mal e fazer com que o conjunto da obra, de alguma forma, valha a pena, apesar do mal que elas estão padecendo. Sim, isso é a experiência, né, da maioria. Eu não diria que é a experiência da maioria. Eu entendo que... Eu conheço o trabalho do Viktor Frankl, né? Eu adoro o Em Busca de Sentido. Talvez eu não conheço tanto quanto você, claro, porque você trabalha com esse tipo de análise, mas ele era a exceção da exceção no campo de concentração. No próprio livro você vê que a maioria das pessoas desistiam e se deixavam acabar, porque precisa ter... Primeiro que ele já era alguém que tinha uma formação, né? Ele era um médico, ele era versado em vários saberes, então ele tinha toda uma preparação que a maioria das pessoas não tem para lidar com esse tipo de adversidade. E eu discordo totalmente de que seja a experiência da maioria, essa capacidade de dar sentido ao mal. Num campo de concentração eu tô até inclinado a concordar com você, porque é uma das situações limites da história da humanidade. Eu tô falando da vida como ela é na sua... no dia a dia comum, né? Nas situações usuais de como ela acontece. Você fala, por exemplo, em um vídeo até sobre o sofrimento dos animais, dos Sim, seres... Exato. Para mim não faz o mínimo sentido, porque sofrer com o sofrimento dos animais é uma espécie de... como eu posso dizer? É claro que o sofrer por causa do sofrimento específico aqui e ali dos animais é perfeitamente válido, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que, no geral, olhar para a vida animal e dizer que eles sofrem do mal que aflige os seres sencientes é como se eu estivesse olhando para uma zebra na selva que é predada por um leão e eu, de fora, julgando que a vida dela não valeu a pena, porque ela morreu predada por um leão. Mas, na verdade, eu não sei a experiência subjetiva da zebra para julgar se a vida dela valeu a pena ou não no final das contas. Entende? Mas a gente pode razoavelmente supor que ter o pescoço dilacerado por um leão e agonizar por uns 5 minutos antes de finalmente morrer não é uma experiência agradável, né? E se Deus ele tem essa onipotência para criar o melhor sistema possível, ele poderia, no mínimo, criar um mecanismo de eliminar todo o sofrimento no momento da predação. Por que ele não faz isso? Tem uma resposta possível que é puramente especulativa. Não, aqui eu já te digo que não é tomismo e catolicismo em si. Uhum. É só especulação filosófica, porque eu sou dado à especulação filosófica. E eu não estou falando aqui... Até é importante pontuar que eu estou falando de catolicismo aqui, mas eu não quero me apresentar como autoridade em catolicismo, porque eu sou um recém-nascido em catolicismo. Eu estou defendendo a minha fé porque a vida, de certa forma, me colocou nessa missão aqui hoje. Eu topei, eu aceitei, então eu vou fazer da melhor forma possível. Deixando claro que a minha praia é filosofia, não é propriamente apologética católica. Que bom. E, nesse sentido, digamos que... vou usar uma metáfora.
uma historinha. Digamos que um jovem universitário, ele tá na faculdade como bolsista, ele é atleta, ele participa do campeonato da universidade dele e ele faz um excelente campeonato. O time dele é campeão do campeonato e ele, no final do campeonato, é eleito até o melhor jogador do campeonato. Então, você imagina o tipo de experiência que ele tem ali, subjetiva, vital, de conquistar algo, um mérito desse porte para um adolescente ali, né? Para um jovem universitário. Muito bom. Agora, você imagine que no final das contas, ele descubra que o campeonato estava todo comprado pelo pai dele, para que tudo aquilo acontecesse. Para onde iria o mérito dele? Não iria para, né? Ele seria anulado absolutamente no mesmo instante. Eu penso que Deus tem até inclusive aqui eu vou trazer um princípio da metafísica de Tomás de Aquino para me socorrer, apesar de eu não estar falando sobre tomismo agora, de que todo efeito ele tem, de certa forma, ele guarda alguma propriedade da sua causa. Uhum. Ele é afim à sua causa em alguma medida. E nós somos causados por Deus, na minha concepção. Então, Deus, um ser em ato puro, ele é por si só criador. Criador como uma das características essenciais que o compõem, apesar de a gente não poder conhecer Deus por essência. Mas fato é que ele criou, a gente está aqui. Então, na minha concepção, ele criou. Então, nós, como um efeito que guarda certa proporcionalidade à causa Deus, nós não poderíamos ser uma criação apenas passiva. Apenas que, como você sugere, usufrua os bens que ele poderia nos proporcionar. Então, eu acho que há um possível sentido, sim, em como a realidade é constituída por Deus dessa forma, com a presença do mal, porque ela é, de alguma forma, a circunstância que permita que a nossa vitória sobre a chegada na existência após a criação possa manifestar também alguma criação. Sim. E nós não sermos apenas criaturas, mas sermos também, em alguma medida, como criadores como Deus, co-criadores da criação, entende? Entendo, a gente resguarda um pouco, né, como acidente, né, a gente resguarda essa capacidade da essência, né, de criar, né, é mais ou menos por aí. Só ressalvando que nós não somos acidentes de Deus, propriamente, metafisicamente sobre a ótica atomista, mas é exatamente isso. Mas então, cara, a filosofia aconteceu muita coisa depois do século XIII. Aconteceu. Uma delas é a derrubada dessa noção metafísica da causalidade. Né? Acontece no século XVIII com Hume, acontece no século XX na filosofia analítica com Russell, acontece no XIX com Schopenhauer e Nietzsche. E me parece que pessoas que seguem assim o tomismo hoje simplesmente ignoram tudo isso, ou não viu uma resposta adequada para invalidar a refutação deles. Porque do jeito que o Hume enxerga a causalidade, é algo muito mais nosso do que algo que tem um estatuto real. É uma forma da gente ler as situações. Né? Porque o Sol, tem esse famoso exemplo, o Sol nasce todos os dias, a gente espera pelo hábito que o Sol vai nascer amanhã, mas algum dia o Sol não vai nascer, como algum dia o Sol não nasceu. Né, nem tinha Terra, enfim. Então, a causalidade é muito mais uma ilusão útil para a nossa sanidade e para o nosso dia a dia, e até para a gente compreender no berço das ciências, como diz o Russell, a lógica, as situações, do que uma realidade. Então, isso já faz cair por terra o tomismo, porque ele está trabalhando com a pressuposição de algo que é totalmente um construto e que não é um dado da realidade, a causalidade. A gente
parte de um mesmo fenômeno e diz que parte desse fenômeno é a causa e parte desse fenômeno é o efeito. Na genealogia da moral, Nietzsche expressa isso, dizendo que o agente é uma ficção acrescida à ação. Tudo é ação, tudo é atividade. Então, me parece que os saberes contemporâneos, assim, para além da filosofia, estão muito mais orientados nesse sentido, né? Tanto na matemática, com, por exemplo, a geometria não euclidiana, na mecânica quântica, nas neurociências. A gente pode falar do livre-arbítrio também daqui a pouco. E então trabalhar com essa noção metafísica de causalidade, de que nós somos efeitos da causa Deus, de que nós temos uma dependência ontológica numa transcendência, me parece que é uma falácia que já foi derrubada. Eu não ignoro o Hume, eu realmente discordo ostensivamente dele. Eu acho que ele está errado, porque, para mim, o que ele criou foi um sistema lógico, que tem algum sentido. Mas ter sentido não é equivalente a ser verdadeiro. A lógica é só uma estrutura de possibilidades. Sim, é o mesmo para Tomás de Aquino. Não, porque o Tomás de Aquino não foi isso que o Tomás de Aquino fez. O método de Tomás de Aquino é algo é um ponto que eu quero falar também, mas deixa eu falar de Hume primeiro. Beleza. E aí eu volto em Tomás. Eu acho que Hume está errado e a própria experiência mais básica de todas, comum da vida, para mim é suficiente para demonstrar que o Hume está errado. Porque, primeiro, a própria ciência não seria possível, porque a ciência só é possível justamente porque a gente tem uma expectativa de que a causa e efeito, as causas vão gerar os seus efeitos. Inclusive, todas as previsões que a gente faz com base na ciência, né, são... Sim, mas é por causa da indução, né? Não é por causa da ideia lógica de causalidade. Mas nem a ciência prática funciona assim. Porque é uma falácia, em certo sentido, dizer que a ciência funciona com a indução, com o método indutivo, a partir de uma repetição de muitas vezes. Porque a maior parte dos experimentos que a gente tem, por exemplo, até no mundo quântico, acontecem uma vez só. Eu acho que tem experimentos que demoram 10 anos para ser montado, para ser realizado uma vez. Então, ele não foi repetido 20 vezes para a gente chegar à conclusão a partir da indução, como o Hume coloca. Esse tipo de caminho prático da ciência, para mim, condiz muito mais com a metafísica aristotélica, porque a metafísica aristotélica que admite potência e ato, a ciência que a gente tem dentro desse quadro, para mim, é muito melhor do que dentro de um quadro de Hume, porque quando a gente faz um tipo de experimento que a gente chega a conclusões, que a gente, uma vez só, já determina algumas conclusões, a gente está fazendo nada além de entender quais são os poderes os poderes no sentido de quais são as potências que aquela determinada substância que está sendo investigada tem. E isso, para mim, condiz muito mais até com o quadro da ciência de hoje. E, além dessa questão do método indutivo, que também ele não seria racionalmente justificável, tirando até essa prática que eu estou me referindo, ele não seria justificável porque não faria sentido a gente apostar em previsões que a gente não tem garantia que seriam necessárias, já que causa e efeito não tem uma vinculação. Então, mas o que ele está dizendo, para mim, é mais que a gente pode usar causa e efeito experimentalmente, mas a gente tem que manter a consciência de que causa e efeito não são em si da realidade. São maneiras que a gente construiu para obter conhecimento da realidade. Então, é claro que a gente vai continuar, como a gente continua na ciência, trabalhando com a ideia lógica de causa e efeito. A gente vai explicar, o carro bateu por uma falha no motor e tal, essas coisas, mas logicamente eles não conseguiram provar. Os melhores lógicos do século XX não conseguiram justificar a metafísica de Aristóteles logicamente. Então tem um grau de arbitrariedade em assumir que isso seja um em si da realidade. E tem um grau de arbitrariedade em construir todo um edifício metafísico em cima disso, que é o que o Tomás de Aquino fez, na minha visão. E é por isso que o Bertrand Russell chama o Tomás de Aquino e a filosofia escolástica de desonesta, porque ele constrói todo um edifício metafísico para
racionalizar, justificar o que ele nunca duvidou no primeiro lugar, que é a existência de Deus. E bom, você falou sobre o termo das substâncias, né? As 4 causas de Aristóteles, por exemplo, é causa formal, causa eficiente, causa final e causa material. Essas também são, nessa mesma linha, interpretações de coisas que são muito mais complexas do que parecem, sabe? Eu não acho que exista uma substância Luís, assim como não existe uma substância Mateus. É composto, né, de matéria e forma. Eu acho que isso é uma forma rudimentar de entender, né, o que é o ser humano. E mesmo ser humano é um conceito construído. Você sabe que eu sou muito cético, perspectivista nesse sentido, então é possível que muita gente, até não religiosos, discordam de mim, assim, mas... Enfim, é mais ou menos como eu vejo esse problema da causalidade. Eu acho que é muito frágil para você comprar toda uma metafísica em cima disso. Eu já vejo esse problema nos seguintes termos. Eu acho que o Hume, o que ele faz é muito mais uma construção de um sistema para justificar o abandono de Aristóteles do que efetivamente ter conseguido fazer isso. Porque esses argumentos acerca da causalidade, eles são evidentes no seguinte sentido. É claro que essa prova, em última instância, da realidade das coisas em si, ela é um dos assuntos mais debatidos e mais complexos da história da filosofia. E tem muitos autores tomistas que você havia falado que não havia ninguém que havia provado. Eu acho que tem autores tomistas que provaram sim, apesar de eu não ser capaz agora de estabelecer essa prova aqui nos seus termos, porque ela é realmente muito complexa, foge da minha capacidade. Mas eu, com certeza, posso, apesar da prova lógica, eu tô falando da prova lógica, tá? Apelar para a experiência comum dos sentidos, porque a própria metafísica aristotélica nasce dessa confiança nos sentidos e naquilo que a gente pode conhecer diretamente. E aí, quando você fala, por exemplo, que Santo Tomás tenha pressuposto Deus para prová-lo, depois para arrumar um caminho para provar, eu discordo. Eu acho que São Tomás foi muito maior do que isso. Ele sabia separar as coisas e, voltando para a questão do método agora, eu vou falar um pouco sobre o método. O que São Tomás está fazendo, e Aristóteles, enquanto método, não é o método hipotético-dedutivo que a gente utiliza hoje, obviamente. Ele o método hipotético-dedutivo, ele trabalha com as informações empíricas e as conclusões a que ele chega são probabilísticas. Em contrapartida ao método empírico, a gente tem o método matemático axiomático, que trabalha com noções abstratas, conceituais, Sim. E chega a conclusões necessárias. E tem um grau de arbitrariedade também, estabelecer qualquer axioma. Tem, sem dúvida. Tem um grau de arbitrariedade. Só que o sistema metafísico aristotélico, ele é montado em cima da confiança, não só da confiança, porque tem toda uma justificação, de que os nossos sentidos, de que a gente conhece a realidade de fato. Mesmo que seja, aí já trazendo, não para saindo de Aristóteles e São Tomás, trazendo para uma ótica moderna, mesmo que seja de perspectivas diferentes. Aí já falando em Viktor Frankl, por exemplo, a gente dizer que a gente conhece a realidade de perspectivas diferentes não quer dizer que a gente não conheça a mesma realidade. Porque a gente certamente, por exemplo, está olhando para essa garrafa de perspectivas diferentes. Sim. Só que a gente está olhando para a mesma garrafa. Sim. E no contexto da metafísica aristotélica, o nosso intelecto ele pode efetivamente
dessa garrafa inteligir o conceito de garrafa. E justamente esse poder é que justifica todo o edifício. Sim. E esse poder é justificável. Na verdade, ele não é só justificável, ele é observável. Porque quando a gente fala, por exemplo, dos entes matemáticos, eu não entendi a sua posição nesse sentido, vou até te jogar essa pergunta para você agora. Qual é esse estatuto ontológico dos entes matemáticos, na tua opinião? O famoso triângulo, que é o exemplo paradigmático. Sim. Enfim. Então, a gente pode olhar para a transcendência como colada na imanência. Então, ela emerge de nós, ela emerge da nossa forma de dar sentido para o mundo. Existe um grande debate até sobre matemático, até envolvendo matemáticos e físicos de hoje, se a matemática foi descoberta ou inventada. Eu imagino que você pense, né, como Pitágoras, como Platão, de que a matemática foi descoberta. Certamente. Eu penso que a matemática foi inventada. E assim, para muita gente pode parecer uma questão óbvia olhando no primeiro lugar. Só que não é. Assim, muitos grandes físicos e matemáticos e lógicos oscilam entre uma posição e outra. Eu não acho que nenhuma posição seja uma posição burra. Mas, então, respondendo a sua pergunta, eu penso que a filosofia, a ideia de lidar com as coisas, essa forma epistêmica de ter um sujeito que conhece o mundo, seja ele um sujeito transcendental do Kant, seja alguém, por exemplo, num sistema aristotélico que vai intuir a ideia e tal, é uma forma nossa de lidar com a realidade. E você trouxe a fenomenologia. Sim. Eu acho difícil você conseguir casar a fenomenologia com o aristotelismo, porque a fenomenologia rejeita até mesmo esse kantismo de colocar o sujeito e o objeto, de conceber o conhecimento assim, né? De que tem um sujeito, o intelecto tem que se adequar à coisa. Mas a fenomenologia rejeita essa forma. O Heidegger fala do grande esquecimento da questão sobre o sentido do ser, com esses 2000 anos de dicotomia essência e aparência, sujeito e coisa em si. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu não acho difícil unir as duas coisas, né, fenomenologia e metafísica aristotélica, até porque dentro da fenomenologia tem muitos autores diferentes que pensam a própria fenomenologia de forma diferente. O Viktor Frankl, por exemplo, é um autor que eu considero realista, no sentido de ter uma aproximação com a cosmovisão clássica. A Edith Stein é uma autora realista. O Max Scheler, provavelmente, eu ainda não vou, né, bater martelo, porque eu ainda não estudei o Max Scheler o suficiente para afirmar isso. Mas me parece que ele seja também. E a fenomenologia, para mim, pode ser perfeitamente compatível com a metafísica clássica, porque o fenômeno ele está ligado realmente à estrutura da realidade. O fato de que a gente observe os fenômenos através do filtro da nossa perspectiva, do nosso aparelho cognitivo, não faz com que a realidade seja intransponível a nós. Porque o Viktor Frankl usa a metáfora, por exemplo, do caleidoscópio, que é muito interessante. Ele diz que a própria etimologia da palavra perspectiva significa ver através de. Uhum. E não é como se o nosso aparato cognitivo fosse um caleidoscópio, sabe? Aquele aparelhinho que você olha, você vê uma imagem dentro dele, mas você não vê o que está do lado de fora. Ele diz que o nosso aparato cognitivo é como se fosse um óculos, que a gente realmente... É válido o esforço filosófico de limpar essa lente o máximo possível, mas que a gente, através dessa lente, a gente vê a realidade como ela de fato é. E os fenômenos espelham a realidade como ela de fato é. E aí, voltando um pouco para a questão dos universais, da própria matemática ser inventada, é óbvio que eu discordo totalmente disso,
E não só em relação aos universais da matemática, principalmente dos da metafísica, porque aí falando do problema do método que eu tinha começado quando te lancei a pergunta, é importante notar que a tendência moderna, desde Descartes, é alçar a matemática à rainha e paradigma das ciências. E a metafísica clássica não é assim. A metafísica clássica considera isso já lá desde Platão, claro. lá na alegoria da linha, que a matemática é um degrau para alcançar... Só entra aqui quem souber geometria. Exatamente. Só entra quem for geômetra. Porque a abstração matemática é o primeiro degrau para a gente conseguir alcançar a abstração metafísica. A metafísica é uma ciência acima da matemática por causa do seu objeto, porque o objeto da metafísica, que é o ente enquanto ente, eu prefiro a tradução ente enquanto ente do que ser enquanto ser. Interessante. Vou explicar por que já. Mas o objeto da metafísica é o objeto mais geral possível. O objeto da matemática é o ente quantificável. Então já é o ente com alguma qualificadora, ou seja, ele já está sendo determinado de alguma forma. Então ele é mais específico como objeto da ciência da matemática do que o objeto da metafísica, que é maximamente indeterminado em relação às outras ciências, as menores. E aí, nesse sentido da metafísica como uma ciência que está na ordem das disciplinas, ontologicamente situada acima da matemática, o que São Tomás faz enquanto método é justamente unir o método não só São Tomás, né? Aristóteles também, mas o que ele faz é unir, o que eles fazem é unir o método empírico de conhecimento com o método axiomático e estabelecer axiomas a partir do conhecimento empírico para que se possa construir um conhecimento com a força da necessidade. Sim. E isso, claro, você fala da arbitrariedade isso, exato. Do estabelecimento de axiomas. Exato. Eles são, em algum nível, eu concedo que, em algum nível mínimo, eles são arbitrários. Porque, por exemplo, o axioma fundamental da metafísica aristotélica é o princípio da não contradição. Sim, o que já foi derrubado na matemática e na lógica na matemática não euclidiana, que é possível você ter A e não A ao mesmo tempo. No mundo real eu discordo. Pode ser que mas na lógica... Parte, mas faz parte do mundo real. Eu concordo com você quando você fala que a abstração está colada, no caso, o mundo transcendente está colado ao mundo material. Justamente essa é a forma, nesse aspecto, aristotélica de ver. Forma e matéria formam a substância. A diferença é que eu não acho que esse mundo transcendente seja uma criação nossa. Então, essa é a diferença. O que eu quis dizer quando colado é isso. Sim. Emerge da realidade que, enfim... Sim, então, Então, eu discordo que, na realidade, o princípio da não contradição possa ser negado. Eu concordo que ele possa ser negado no âmbito da lógica. Mas, voltando, a lógica é uma forma de estruturar as possibilidades, não a realidade em si. Ela é um jogo de cartas marcadas. E eu não vou por esse caminho filosófico de estabelecer a lógica como o caminho primordial do conhecimento. Eu acho que a lógica é um instrumento da empiria, né, das coisas do mundo real. Então, para mim, esse axioma permanece válido. Logicamente, ele permanece válido. Mas isso nos leva ao problema da verdade, que eu queria debater com você também. Posso entrar nesse problema ou você quer complementar? Mas assim, só reiterando que eu discordo desse seu último raciocínio, porque eu penso que a lógica ela faz parte do mundo real, nesse sentido, né? A lógica da contradição, né? Ela faz tanto parte do mundo real quanto a lógica que você vê em casos mais frequentes
que seguiriam o princípio da não contradição. Mas, enfim. Eu entendo que você esteja falando real no sentido de que ela existe enquanto um ente de razão. Não enquanto... a gente não sabe... Na natureza. Pode ser que exista também na natureza. As coisas bizarras que acontecem no âmbito quântico são muito novas. E elas apontam para esse sentido. O gato pode estar vivo e morto ao mesmo tempo. Como é que a gente lida com isso? A gente ainda está engatinhando aí. O gato de Schrödinger. Como se pronuncia, que eu não sei. Schrödinger. Enfim. Schrödinger. Bom, eu concordo que a ciência quântica, a física quântica nos abre novos desafios e eu não confio muito, digamos, nos cientistas de ofício tomando conclusões filosóficas acerca desses experimentos, porque a experiência mostra que os cientistas normalmente não são bons em tirar conclusões filosóficas. A gente precisa de filósofos examinando de perto isso e acompanhando tudo isso que é muito novo. Mas, voltando ao problema da verdade... Vamos lá. Você disse no último vídeo, até da resposta ao Cogos, que você não acredita numa verdade absoluta. Isso. Que a verdade seria algo ligado ao perspectivismo. Isso. E mesmo afirmar isso não é uma verdade absoluta. Para quem que já quiser, não, mas então você está fazendo uma verdade. Não. Eu não entendi essa parte mesmo. Não, beleza, posso explicar. Me explica porque ela é importante para mim. Tá bom, então. Quando Nietzsche intuiu isso no século XIX, mas isso também veio aparecer no século XX em outras áreas do saber, as quais a gente veio falando agora há pouco também. Quando ele afirma que não existem fatos e interpretações, ele não está falando que esse é o único fato, tá, gente? Eu estou fazendo aqui o único fato, vocês todos estão fazendo a interpretação. Não, ele até... Depois, em outra obra, ele reconhece essa crítica e fala... Não, é claro que tanto melhor que eu também esteja fazendo uma interpretação. A intenção é justamente essa. É que a verdade, ela é sempre algo que pode mudar. Não estou dizendo que não exista verdade e mentira. Estou dizendo que as verdades e as mentiras não são absolutas. Eu estou há meses trabalhando com isso no doutorado, procurando uma verdade absoluta. Não consegui encontrar. Mesmo dizer, por exemplo, Luiz Doro está no estúdio agora. O que você entende por Luiz? O que você entende por estúdio? Onde é que terminam as moléculas do Luiz? Onde é que começam as moléculas do estúdio? É porque você essencializar o mundo já é um erro. Para o Nietzsche, para mim, para pessoas que pensam sobre isso. Você dizer, por exemplo, o céu é azul. O cachorro não vê o céu azul. Poderia ter um outro ser que olha para o céu e enxerga as partículas de luz de um jeito muito diferente que a gente enxerga, de modo a também não ser azul. Então, em todas as áreas, eu não consigo mais encontrar nenhuma verdade que se qualifique como absoluta. E isso é uma coisa que o Nietzsche intuiu lá atrás. Mas isso significa que a gente tem que ser niilista, que a gente tem que falar, não, então... Nada é absoluto, então não importa. O que eu vou fazer não importa, o conhecimento não importa. Não, pelo contrário, ele diz. Então dê a sua interpretação, vamos eleger a interpretação. Ele usa o termo valoração como um termo novo na filosofia, né? Wertschätzung no alemão, que é você enxergar que por trás das propostas de verdade existe uma coisa chamada valor. Então quando Platão faz a teoria das ideias, ele acha que ele está fazendo verdade. Mas ele está fazendo valor para o Nietzsche, para mim. E eu penso que essa é uma forma epistêmica muito mais razoável, com o máximo de esforço cognitivo e honestidade intelectual que eu consigo fazer para conceber a verdade no século XXI. Se você conseguir demonstrar uma verdade absoluta, eu não vou ter nenhum problema em ser convencido. Eu também não estou aqui na posição de oferecer motivação para as pessoas e conforto, entendeu? Não, sim, é porque eu não
Eu não admito, para mim, existencialmente, ir por esse caminho. Eu não me permito começar a duvidar de que eu tô aqui agora. E que seja absoluto... Descartes se permitiu duvidar. Mas o método de Descartes não foi dos melhores, na minha opinião. Mas por que não? Porque, primeiro, que a dúvida metódica é uma ficção, né? Ela é como método até possível. Mas duvidar de tudo é um método filosófico, para mim, muito contraproducente. Porque eu prefiro, já no estado de coisas que a gente está, aprender com os maiores homens que vieram antes de mim, do que eu tentar por mim mesmo começar do zero um projeto que já estava completamente erguido. Então, mas esses caras, Nietzsche, Schopenhauer, eles também são os grandes homens que vieram antes de nós, por exemplo. Quando você não admite a possibilidade de uma verdade perspectivista, existencialmente a priori, porque isso seria prejudicial, digamos assim, você está excluindo todo um ramo de potencialidades epistêmicas, sabe? Sim, mas é porque, para mim, a filosofia, talvez até por essa minha veia pessoal de não ser um filósofo de ofício, mas um filósofo, né, no sentido de que eu exerço outra profissão e faço essa filosofia com um intuito prático existencial, no sentido de conhecer e me orientar na realidade. Eu acho esse caminho de dúvida, de pôr a realidade em dúvida, nesse ponto, eu acho ele potencialmente maligno mesmo. Porque, para mim, o senso comum das pessoas comuns é o melhor ponto de partida possível para estabelecer uma filosofia que sirva para as pessoas como um todo. Eu acho que se eu chegar lá embaixo pro camarada do estacionamento e falar, pô, meu irmão, tu sabia que de repente tu não tá aqui agora? Ele vai olhar pra mim e vai falar, pô, que isso? Você ficou maluco. E eu tô inclinado a concordar com ele. Mas assim, também a gente não precisa derivar imediatamente a aplicabilidade cotidiana das nossas investigações filosóficas, no sentido de que, eu não sou uma essência, mas eu vou continuar considerando que eu me chamo Matheus, que eu tenho 26 anos, que eu tô aqui agora conversando com você. O meu problema com essa admissão e supervalorização do senso comum é que ele te leva exatamente para esse lugar de comprar essências, de comprar Deus, de comprar atomismo, sabe? Eu acho que... Eu acho muito bom, né? Assim, eu entendo que é útil, né? E confortável, mas eu tenho um problema em ver você colocar a utilidade acima da verdade não absoluta, no caso, sabe? Então, aí voltando para essa questão da verdade, então, não é propriamente colocar uma... eu não concordo que seja colocar a utilidade no sentido de utilitarismo. Colocar, talvez, a experiência acima da imaginação. Porque eu vejo esse tipo de concepção, no final das contas, como a imaginação descolando da realidade. Assim como a imaginação de que tem um paraíso, uma justiça divina, um inferno, mas anjos. Isso é fé, não é filosofia. Não coloco isso em filosofia, né? Claro que eu sou um só. Mas isso é revelação, é outra coisa. Outra coisa que a gente não tá nem... Mas Tomás coloca isso na filosofia, não coloca? Não, coloca na teologia. Ele separa muito bem metodologicamente o que é o quê. Essas verdades, por exemplo, acerca da ressurreição de Cristo, da Trindade, do inferno, etc, etc, isso são verdades que a gente não pode alcançar com as luzes da razão. E ele separa muito bem, ele diz isso. As verdades da revelação a gente não pode alcançar com as luzes da razão. Então, isso ótimo. é fé. E eu te encorajo mais uma vez a se desvincular disso e ficar na sua defesa da metafísica. Eu acho muito mais honesto e razoável. Você pode muito bem continuar com esses argumentos a favor de um teísmo que seja, mas a partir dessa sua contemplação de veracidade e elegância no sistema aristotélico tomista, comprar toda a escritura, me parece que tem um grande grau de arbitrariedade nisso.
É porque, como eu te falei, teve entre uma coisa e outra, teve a experiência de praticar a religião. Sim. E praticar a religião não é uma atividade puramente intelectual e contemplativa. Praticar a religião é ir lá e receber os sacramentos, né? O catolicismo é uma religião baseada nos sacramentos. O principal deles é a Eucaristia. Então, a influência da Eucaristia na minha vida pessoal, já que você fez o convite, eu já puxo essa questão dizendo que as duas coisas não estão diretamente relacionadas, no sentido de que o que me manteve, né, o que me realmente me confirmou na religião e me manteve, não foi só a razão. Foi ter aberto a porta do meu coração, digamos, para praticar a religião, para entendê-la, e após a prática, né, por algum tempo, a própria realidade foi me confirmando que a religião católica é verdadeira. Então, mas você esteve presente em lugares com muita suscetibilidade, né? Em torno de comunidades que estavam validando De propósito. e reafirmando. Então, isso tem um peso muito forte psicologicamente, né, nas pessoas. Tem, mas eu queria entender o que é religião, e a única forma que tem é essa. Se você tivesse passado 1 ano na Índia e se dedicado com o mesmo afinco ao hinduísmo, você possivelmente estaria falando do hindu e teria esquecido já Tomás de Aquino. Possível mas olha só, o que você coloca como essa questão, como eu posso dizer, de relativismo religioso, no sentido de que as religiões poderiam equivaler-se, para mim isso é abruptamente interrompido pelo fato de que Cristo ressuscitou. É questão de fé? É questão de fé, a crença. Porém, o que a gente tem de dado histórico acerca da ressurreição de Cristo é basicamente o seguinte: duvidar da ressurreição de Cristo historicamente é mais ou menos duvidar de que Napoleão tenha lutado as batalhas que ele lutou, porque o que a gente tem basicamente são os documentos históricos. Eu discordo totalmente disso, porque naquela época a gente não podia historicamente gravar vídeo nem áudio. As pessoas forjavam muito as coisas. Se você lê, por exemplo... Mas na época de Napoleão também. Mas assim, na época de Cristo, eles estavam compromissados com... Depois, né, os discípulos e tudo mais estavam compromissados com criar uma nova religião em torno da pessoa Cristo, que pode ou não ter existido. Eu acredito que existiu realmente, mas não que foi o que está escrito ali. E existem grandes exegetas. Hoje tem um teólogo, ex-teólogo, agora ateu, chamado Bart Ehrman. Não sei se você já ouviu falar desse cara. Não. Que ele escreveu vários livros sobre quem escreveu a Bíblia e por quê, o que Jesus disse, o que Jesus não disse, mostrando como que o estudo mesmo da história das Escrituras afastou ele do cristianismo. Porque ele viu que houve muita fraude, houve muita interpolação das histórias, exclusão das histórias gnósticas, exclusão de várias outras vertentes. Então era uma guerra de narrativa. E é muito mais razoável para mim supor que Flávio Josefo, Plínio o Jovem, todo mundo que escreveu sobre a suposta ressurreição de um homem que estava morto depois do 3º dia, estava envolvido nessa farsa, basicamente. Por que não é mais razoável acreditar que foi tudo uma farsa do que acreditar que houve uma violação tão radical nesse tempo tão suspeitosamente remoto das leis naturais? Para mim, partir para esse tipo de dúvida é quase neurótico. Porque a única história que a gente conhece com a certeza absoluta, já fazendo aqui o trocadilho da sardinha sendo puxada pro meu lado, porque eu acho que a nossa experiência a gente conhece com certeza absoluta, e a única experiência que a gente pode conhecer com certeza absoluta é a nossa experiência. Nem essa com certeza absoluta. Mas então, todo o resto da história a gente conhece basicamente pela mesma via, que é a via testemunhal. Agora, eu pegar e separar o que está ligado ao cristianismo a uma conspiração sendo toda arquitetada em vias de criar uma religião, tem um âmbito neurótico, na minha opinião, e em segundo também não explica
de verdade, o sucesso que o cristianismo fez. Porque a velocidade de expansão do cristianismo é justamente causado pelo fato de que a doutrina veio acompanhada dos milagres. E os milagres que fizeram o cristianismo se expandir com a força que se expandiu. Do contrário, é muito improvável até achar que um grupo de 12 homens conseguiria criar o que criou, até porque nunca mais depois de Cristo foi criado algo com a mesma proporção. E eu tenho que fazer aqui também uma observação acerca do que você falou, que a Igreja Católica não funciona nessa lógica que é uma lógica protestante de apego à Bíblia acima de tudo, porque o que Jesus fundou foi uma igreja, ele não veio deixar um livro. Inclusive, a Bíblia é fruto da própria Igreja Católica. E a promessa de Cristo era que, além de ter fundado a igreja, cujo primeiro líder foi Pedro, era que o mal não prevaleceria sobre ela, e a história nos diz que a sucessão papal nos traz até Francisco hoje. Então, essa questão das escrituras, ela tem, teologicamente falando, dentro do catolicismo, a proteção de uma espécie de STF, que é a igreja, que é a instância apta a interpretar a Bíblia e é a fonte de autoridade. Elas não têm uma hierarquia entre elas, mas a Bíblia, o magistério e a tradição são as três fontes de autoridade que a gente se embasa no catolicismo. Então, essa discussão focada na Bíblia e nas Escrituras tem muito pouca força pra gente, porque o que a gente tem, na verdade, no catolicismo é uma igreja. Não é só um texto sagrado, é uma igreja que guardou o depósito da fé e as verdades de fé até hoje, e ela é um dado da experiência imediata. A gente encontra na próxima esquina. E uma experiência que foi muito significativa para mim foi ter permitido a própria Igreja Católica contar a própria história dela para mim. Porque eu estudei numa escola particular, boa, no meu ensino médio, e eu lembro de ter tido uma visão anticatólica muito profunda, né? De ter sido educado ali à base da crença de que a Idade Média foi a Idade das Trevas e que a Igreja Católica é a grande vilã do Ocidente, que a fé e a razão eram inimigas mortais e que a modernidade científica e filosófica veio nos salvar da dogmática da fé. E quando eu fui conhecer essa história por outros ângulos para poder comparar as versões, eu fui cada vez mais vendo que não era bem assim. E fui amolecendo o coração, digamos. Mas voltando àquela parte da verdade, que você falou sobre Nietzsche, por exemplo, eu não acho que, pelo menos do que você falou, Nietzsche tenha de fato argumentado contra a impossibilidade lógica de não existir verdade absoluta. Eu não gosto muito do termo verdade absoluta porque ele tem a carga psicológica forte. As pessoas atribuem logo a uma pretensão de dogma mesmo. O que há, na minha visão? Não há uma pretensão. E dogma também não é isso. Não, eu sei, dogma é ensinamento. Mas há a pretensão de que a verdade seja absoluta. O próprio conceito de absoluto é um conceito que a filosofia contemporânea já abandonou, desde o próprio Nietzsche. Mas eu não. E muitos outros filósofos também não. Muitos outros filósofos grandes, de respeito. Que preferem ficar com uma filosofia do século XIII. Sim, mas a idade dela só faz sentido se você pressupor o progresso. Sim, o progresso histórico não é uma coisa absoluta também. Exatamente. Mas assim, em termos de conhecimento interdisciplinar, eu acho que a gente se afastou muito do que a gente conhecia no mundo no século XIII. Na época deles, eles nem sabiam que a Terra não era o centro do universo, que o Sol era mais do que uma outra qualquer estrela, enfim. Se você ler a Divina Comédia do Dante, né? Sim. É uma coisa que, aliás, é uma ótima forma de afastar da religião, para você ver a doutrina da crueldade, que é basicamente um sistema de recompensas de uma seita, de quem gabaritou um sistema arbitrário ético. O próprio Tomás de Aquino é colocado por Dante no céu, ao passo que Aristóteles e Averroes estão no inferno. O que seria da filosofia de Tomás de Aquino sem Aristóteles e Averroes? Enfim, é só uma provocação. Mas
A gente pode falar sobre outros assuntos que a gente não abordou tanto, como o próprio livre-arbítrio, se você tiver interesse. Sim, porque são tantos assuntos para pouco tempo, né? Porque Exato. nossa... Eu gostaria de, antes de entrar no livre-arbítrio, fazer só uma breve defesa dos universais, porque é importante, eu falei pouco sobre isso. É um ponto fundamental. A nossa capacidade de inteligência dos universais é um ponto muito importante, porque ela é diretamente vinculada à linguagem, à arte da linguagem, e quando eu vejo em alguns vídeos seus que quando você trata do assunto, você acaba falando que é tudo jogo de linguagem. Porque eu li o Wittgenstein. Sim. E muitas pessoas, como, por exemplo, você me mandou um vídeo de um professor tomista, falando do Crátilo do Platão. Isso. Ele não faz uma menção ao Wittgenstein, que foi uma coisa importantíssima na filosofia da linguagem. Mas diga, continue. Então, a linguagem, nessa concepção tomista, ela tem uma capacidade de espelhar, de certa forma, ela não é totalmente arbitrária. Ela é, de alguma forma, fundamentada na própria estrutura da realidade. Mas, retornando um pouco, porque é importante falar dos universais antes, essas essências o mundo das ideias de Platão, eu tenho a sensação, às vezes, que você talvez coloque... Posso estar enganado, tá? Mas que você talvez coloque a metafísica aristotélica e a platônica mais próximo do que elas realmente estão. Porque o dualismo platônico, de alguma forma também o dualismo cartesiano, eles não são ferramentas úteis. Não, úteis são. Não são ferramentas fidedignas de compreensão da metafísica aristotélica e tomista, que não é dualista. Ela não é dualista dessa forma. A inteligência que a gente tem dos universais, ela pode ser muito bem demonstrada através do nosso processo de conhecimento do mundo. Até te mandei lá um documento sobre isso. Através do nosso processo de conhecimento. O próprio Hume, eu tenho a sensação do que eu li dele, que ele confunde conceitos com imagens mentais. E conceitos não são imagens mentais. Conceitos são coisas distintas de imagens mentais. A defesa epistemológica tomista é que o conceito já é uma operação intelectual, propriamente, de extração das características essenciais, né? Falar em essência não é falar na existência de um mundo de ideias que existam em outro plano. Não é isso. Quando a gente fala de essência, vamos entender aqui só a nível de explicação do que eu quero passar, essência como causa formal. Não são a mesma coisa, mas elas são muito próximas. A causa formal, propriamente, ela tem o ato de ser e a essência não, né? Ela que dá o ser na sua união à matéria. Mas, quando a gente fala em causa formal do homem, por exemplo, como a gente intelige o que seja a causa formal do homem na própria inteligência comum do dia a dia? A causa formal é aquilo que faz com que o homem seja o que ele é, eu e você sejamos o que somos. E quando a gente morre, por exemplo, o nosso cadáver, a gente não diz que o cadáver somos nós, que o cadáver é o fulano de tal que morreu. Nietzsche, por exemplo, a partir do instante em que ele tenha morrido, o cadáver já não é mais ele, o cadáver é dele. É assim que a gente se refere na própria linguagem cotidiana. Então, a essência não está vinculada à figura, né? A figura e a matéria, nesse sentido que talvez, né, algumas pessoas confundam quando a gente está se referindo a isso. A essência, ela é um coprincípio que, unida à matéria, faz com que a coisa seja o que ela é, e a partir do momento que a forma é perdida de alguma forma, ou seja, há uma mudança substancial, a coisa que era uma passa a ser outra, como o cadáver. O cadáver que era Nietzsche passa a ser o cadáver de Nietzsche.
Sim. Não é mais ele, apesar da matéria ser absolutamente a mesma. Você deve falar do comentário do De Anima, né? Do Aristóteles. Também, O comentário de São Tomás ao De Anima. Sim. Eu li o que você me mandou sobre isso. Ele faz lá uma hierarquia. Uma escala de conhecimento ali, desde os sentidos externos, da empiria, sim, até a formação da imagem mental. Eu vou tentar resumir porque é um assunto longo, mas é como se o nosso... É como não. É assim que eu realmente vejo, na minha experiência pessoal, pelo menos. O nosso cérebro dispõe o material necessário para a parte intelectiva da nossa alma inteligir a realidade. A gente precisa do cérebro aqui na defesa da imaterialidade da alma. A gente precisa do cérebro para fazer o que quer que seja. A nossa existência sem o corpo é uma existência meio capenga. E é até difícil imaginar como seja, porque, de certa forma, a alma sem o corpo é uma substância inacessível ao mundo externo, né? Porque o corpo é a nossa ligação com a realidade. Por isso que no catolicismo, inclusive, a gente acredita na ressurreição do corpo, lá pro paraíso. Vai ser com o corpo e tudo. Porque sem o corpo nós não somos substâncias completas. E nesse sentido, da dependência do cérebro para as operações da alma, o cérebro dispõe a imagem sensível, e é aí que eu acho que Hume para na teoria do conhecimento dele. Ele dispõe a imagem sensível para abstração do conceito. A abstração, no sentido tomista, não é uma invenção. A abstração, até no sentido etimológico que a palavra tem, significa separar, significa dividir. Então, quando eu estou abstraindo o conceito da imagem mental, eu estou separando o que é essencial naquela existência do que é acidental. E essa separação, ela não é uma criação da mente, porque a gente efetivamente inteligiu o mundo que está fora de nós e a gente é capaz de, a partir dele, se orientar e inteligir com base justamente nesse conhecimento universal que eu estou tentando defender aqui de forma mais breve possível. Mas o que eu quero dizer com isso é que a própria existência dos conceitos e a realidade dos conceitos aponta para a imaterialidade da nossa alma. Eu não acho coerente dizer que a gente esteja inventando conceitos, porque, para mim, é nítido que se todos os seres humanos do mundo morrerem, os conceitos continuarão existindo independente de nós, enquanto cognoscíveis, né? Enquanto potências a serem conhecidas. Como eu acredito que todo o universo do conhecimento exista nesse momento em potência. Tudo que a gente conhece já foi desconhecido um dia, e se a gente passou a conhecer é porque antes isso que a gente conhece era cognoscível. O nosso trabalho de conhecimento é um trabalho de trazer desse mundo das possibilidades, do mundo das potencialidades, aquilo que é cognoscível em potência para o que se tornou conhecido em ato. Entende? Esse panorama de como eu vejo o mundo. Sim. E eu acho que isso acontece, inclusive, essa virtualidade a qual eu estou me referindo, ela acontece na nossa experiência mais cotidiana. A gente vive uma realidade mais virtual do que atual. No sentido de que aqui agora, a experiência sensitiva que a gente está tendo é a experiência dessa sala de podcast, que se a gente parar para se concentrar nela, ela é digamos, uma fotografia, uma sequência de fotografias como um filme. Só que essa sequência de fotografias trazem informações para nós que são efetivamente as informações com as quais a gente se orienta na realidade, que elas estão anunciando a potência que existe em todas elas. Por exemplo, essa garrafa, eu sei que ela é de verdade, eu sei que ela tem a potência de me dar o café que eu gostaria de beber em breve.
E eu conto com isso para me orientar no mundo. Eu não me confundo, eu não acho que isso aqui é uma pintura de garrafa. Sim, claro. Eu tô percebendo a potência que tá nela a todo momento, mais do que eu tô percebendo a presença real dela. Ela tá me dizendo a que ela serve, como tudo aqui tá me dizendo a que serve. A nossa forma de lidar com o mundo, com os objetos, é muito mais assim, num primeiro instante, do que uma forma epistemológica, né? O Heidegger, ele converge com você nesse ponto, quando ele fala que você pega o copo, você não pega, como um sujeito transcendental epistemológico, esse copo é de vidro, qual é a forma geométrica? Não, você pega, isso pode me fornecer água, eu vou beber isso. Sim, nesse sentido eu concordo, mas onde a gente discorda é que eu não penso que existe uma essência dessa garrafa, da garrafidade, em um outro plano da existência. Eu acho que isso é algo que emerge da nossa forma de se relacionar com a natureza. Então, o copo é um exemplo interessante porque isso até é a forma metodológica que Aristóteles e São Tomás utilizaram, que é a analogia entre a arte humana e a natureza, para compreender melhor a natureza, e a gente faz isso até hoje. Mas as essências são muito melhores percebidas nos artefatos humanos, justamente porque elas pré-existem à própria existência real do copo. Porque esse copo, ele foi planejado antes de ser feito. Sim. De certa forma, né? É um exemplo clássico. Sim, e aí nasceu a ideia do copo. Mas não significa Exatamente. que exista, como no Timeu de Platão, ideias eternas que, sabe, que não precedem existe tudo. pairando no ar. Elas existem na nossa mente, elas existem efetivamente no copo, e aí já então, partindo para a parte... Mas elas foram inventadas na nossa mente. Elas foram inventadas na nossa mente, mas a partir do momento que elas vieram pro copo, elas estão no copo. Tanto que o artista e o usuário da arte se entendem muito bem nesse ponto, nesse sentido. Certo, mas não, elas não são em si, elas são algo que surgiram, que a gente inventou. Elas não são... Assim como a ideia de um ser humano foi algo que foi inventado a partir do momento que o primeiro ser humano, com a cognição do pensamento abstrato, propôs essa ideia. Se a gente pensar, por exemplo, pela lógica do evolucionismo, a gente pode olhar para o nosso corpo como totalmente imperfeito. A gente veio de ancestrais que não andavam como bípedes, né? Eles eram 4 patas. E isso explica grande parte das nossas dores nas costas. Porque a gente não foi... Nosso corpo ainda não está preparado 100% para o modo de vida que a gente vive. A gente tem o osso que levaria para o rabo, por exemplo. A gente sente muita dor nas costas quando a gente fica sedentário, também por causa disso. Porque os nervos, eles são pressionados de um jeito que, se a gente estivesse vivendo a nossa vida para a qual o nosso corpo está adaptado, a gente, como os caçadores-coletores viviam muito mais, a gente não estaria tendo esse tipo de dor. Então, quando o Santo Tomás coloca lá que o ser humano é o ser mais perfeito, eu penso que isso é algo que não condiz com o evolucionismo. E que... É porque ele não está colocando essa perfeição como uma propriedade do corpo, mas do homem como um todo. Admitindo que a razão é o auge da existência como a gente conhece, qualitativamente falando. Não, ela está acima mas a razão é ancorada no corpo, do meu ponto de vista. Ela só que ela é uma característica essencial do homem. O pedaço de cauda que tem nas minhas costas, não. Isso é uma característica acidental. Sim, mas eu não enxergo como que isso pode ser uma essência do homem. Porque essas essências, elas são mais projeções a partir do homem concreto. Não são. Como a gente chega, por exemplo, a um conhecimento melhor do que seja uma essência? A essência é equivalente ao conceito. Em metafísica mesmo dá para diferenciar os dois, mas não vamos para o linguajar comum. Essência e conceito são a mesma coisa. Como a gente expressa essência e conceito? Através da definição. E a definição é a resposta à pergunta o que é. A pergunta mais fundamental da filosofia sobre qualquer coisa é a pergunta sobre a essência dela. Quando a gente pergunta o que é qualquer coisa, o que a gente espera como resposta é a essência dessa coisa. E essa definição ela é composta através do estabelecimento do que seja
o gênero próximo e a diferença específica, e a espécie. Isso se dá de forma imperfeita em relação à metafísica na biologia, na própria metodologia dos nomes dos seres vivos, né, do reino e tal. Isso essa metodologia que foi criada na biologia, no contexto da biologia mais ou menos no século XVIII, ela espelha mais ou menos o que Aristóteles estava fazendo nas categorias. Claro que com finalidades distintas, porque essa metodologia, a finalidade dela era criar uma linguagem comum em ciência para que todos os povos pudessem se comunicar, tecnicamente. Mas, em termos de Aristóteles, o que ele estava fazendo nas categorias era catalogar toda a existência para que a gente pudesse, no final das contas, responder a pergunta o que é. Que é respondida pela definição que é dada pelo gênero próximo e diferença específica. Por isso que quando a gente fala que o homem é um animal racional, ou um homo sapiens, que de certa forma são coisas parecidas, né? Definições parecidas, a gente está falando animal porque é o gênero mais próximo que nós temos em comum com outros entes, outras substâncias, e racional é o que nos difere, em última instância, de todos os outros animais. Sim. O que, por sinal, está sendo bem posto em questão hoje em dia. Não que os animais sejam capazes de filosofar ou de resolver problemas de física, mas de que é um pouco demais, assim, você radicalmente separar o ser humano dos outros animais. Porque é muito mais uma questão de grau do que uma questão de essência. O fato dos animais não conseguirem filosofar. Porque se a evolução tivesse ocorrido ligeiramente diferente, poderia ser um outro primata que estivesse filosofando e não a gente. Então, o meu problema com Aristóteles, com Tomás e todo esse pessoal que essencializa as coisas é que essas essências, elas são muito temporalmente mutáveis. Porque vai surgir, na evolução, por exemplo, surge um outro ser, com mutações genéticas, e aí surge uma nova essência. Mas aí vem o essencialista e diz, não, essa essência sempre pré-existiu e se manifestou agora. Mas não, eu não vejo dessa forma, eu vejo que ela foi inventada ali pra gente dar conta da realidade. Mas se ela não existisse já no mundo das possibilidades, ela seria impossível, né? Assim, a forma básica de ver o mundo é que se algo ingressou na existência em ato, é porque antes ela era possível. É porque ela antes existia em potência. Ok, mas a forma que a essência tem esse caráter potencial, tá? Sim, sim. A distinção entre ente e essência que São Tomás faz no ente e essência... A essência não é imutável. Não, ela é imutável. Ela é imutável, mas no sentido... Não no sentido que a evolução seria uma mudança de espécie. A evolução, se for verdadeira, ela constitui, provavelmente, essa atualização pela primeira vez no ser de uma essência que já existia como possibilidade. Ela era possível antes. Senão ela não teria saído do nada. Claro, mas isso pra mim se dá totalmente no campo imanente, imaterial da realidade. Isso, pra mim também. Então temos aí... Imanente e material. Imaterial. Perdão, não entendi o que você falou. Não, vou cortar você aí, hein? Não. Mas é porque o imaterial, pra mim, emerge do material. Do material pra que mim pensa. Também, só que o imaterial está verdadeiramente no material. Os universais, eles estão verdadeiramente compondo, da mesma forma que a gente fez essa divisão aqui de animais, de homens, né, como animal racional. O gênero animal, ele está verdadeiramente compondo o homem, na parte de um todo que é especificado por uma diferença para os demais animais. Mas ele faz parte da existência do homem realmente. Ele existe no homem. Ele existe na minha mente. E, em última instância, existe na mente de Deus como ideia exemplar. Mas em todos esses âmbitos de existência, ele é mental, de certa forma, porque ele, enquanto existente no animal, ele só de certa forma, atualizado a partir de uma mente que o atualize. Mas ele tá lá, realmente. Então, o que torna, para mim, o próprio conceito de essência dispensável, porque as potencialidades estão sempre aí.
ele não é dispensável porque toda a ciência hoje se baseia nisso. Sim, mas é pra gente olhar para isso como um mecanismo da episteme, como uma ferramenta da episteme, não como uma coisa em si. Aí leva para lugares perigosos, que é o que eu acho que é a forma como você vê o mundo também. Com todo respeito. Não, claro, mas pra mim tem muito perigo na forma que você vê o mundo também. É isso, por isso que eu me sinto na liberdade de declarar isso. Que é esse perigo da própria concepção de verdade e negação da possibilidade de verdade. Porque a gente já tá, enfim, com um tempo curto, mas eu quero registrar pelo menos isso, que eu não acho que a justificativa que você deu sobre a verdade tenha funcionado, tá? O argumento de que o fato de eu declarar que você declarar que o seu ponto de vista não é absolutamente verdadeiro, ele é só mais um ponto de vista, não faz com que a proposição a verdade absoluta não existe, não seja autocontraditória. Porque ela é autocontraditória da mesma forma. Mesmo que você declare que o seu ponto é só mais um, isso não exclui que algum outro ponto não seja mais um como possibilidade dentro dessa própria proposição. Porque ela é autocontraditória. E quanto a essa questão da verdade absoluta, o que eu acho de perigoso que tem nessa forma de ver o mundo é que é o seguinte, absolutamente verdadeiro é só o que eu sei e o que eu fiz. Isso foi uma das coisas que me fez me aproximar me apaixonar pelo catolicismo, porque isso é também um pouco do método da confissão. É o que Agostinho está fazendo nas confissões. O que você sabe sobre o que você fez é absolutamente verdadeiro. Não, claro que não. Você pode estar completamente equivocado. Você pensa que você fez uma coisa. Os narcisistas são assim, por exemplo. Você acha que você está certo sempre. Você faz atrocidades terríveis. Nenhum vilão acha que ele é um vilão. Ele acha que é o herói. Mas é verdade. Mas eu tô falando justamente de partir desse âmbito mais básico, de, por exemplo, algo que não tenha nenhuma implicação moral, para começar a ficar mais fácil. O que é difícil de encontrar. Não é. O que eu tomei no café da manhã hoje de manhã não tem implicação moral, por exemplo, e eu sei com certeza que foi pão com ovo. Tem uma implicação moral. Eu sei que é um exemplo ridículo, já vamos sair dele, mas, por exemplo, você sabe que o café te deixa mais agitado, mais produtivo. Assim como se, por exemplo, você toma uma cerveja, você tem mais propensão a ficar agressivo. Isso tem uma implicação moral. Mas, enfim, respondendo rapidinho a sua questão da minha proposição sobre a verdade, tem muita coisa aí. Parte de olhar para o paradoxo, para a contradição, como uma possibilidade epistêmica, e também faz parte desse projeto nietzschiano, quando ele propôs isso do perspectivismo. É abraçar o paradoxo para o pensar. Assim como a geometria não euclidiana, assim como a física quântica. Pensar em termos não clássicos também faz parte de pensar. Então, eu concordo com você que tem essa dimensão da frase ser autocontraditória, mas é justamente nisso que reside o seu caráter paradigmático de pensamento. E também que tem isso de que o Nietzsche ele reconhece que isso também é uma interpretação. Ele não está falando que isso é uma verdade absoluta. Então isso já acaba com quem for argumentar e dizer que ele tá se contradizendo. Mas existir uma contradição na forma de pensar por esse meio, né, por esse método, existe, mas faz parte dela. E a gente está num lugar muito recente para pensar quais vão ser os desdobramentos disso. Mas eu digo desde já que a gente não precisa transportar isso para o nosso dia a dia e transformar num niilismo generalizado. Porque também não é isso que o Nietzsche propôs. Se você lê o Nietzsche direito, lê o Zaratustra direito, tem lá a superação do niilismo, tem lá o sim à vida, o amor fati, o eterno retorno, a preocupação em criar sentido, né? Então, talvez um próprio teísta pudesse agir de uma maneira ética nesse esquema de criação de sentido, de afirmação da vida, né? Mas sem precisar admitir uma religião, né? uma tradição teológica para fazer isso. Mas, enfim,
Você gostaria de falar um pouco sobre o livre-arbítrio ou sobre alguma outra questão? O livre-arbítrio eu acho um ponto muito interessante. Eu assisti o vídeo que você publicou ontem, né? Daqueles argumentos filosóficos. E assim... Ótimo. Até ali... E para quem não assistiu, assista para entender o que eu tô falando aqui. Eu posso repetir também. Enfim... São Tomás de Aquino concorda perfeitamente de que nós não que a nossa liberdade não é naquele sentido ali. Pronto, acabou. Não tem livre-arbítrio. Tem. Vire um ateu agora. Usufrua, Luiz, da sua liberdade para querer ser um ateu agora e depois você pode usufruir da mesma liberdade para querer virar católico de novo. Mas se tem livre-arbítrio, faz isso. Sim. Na verdade, o livre-arbítrio, no sentido tomista, é o seguinte, ele diz que a nossa vontade sempre quer o bem. Então a gente quer só uma coisa, que é o bem. O problema da liberdade acontece porque ela é vinculada ao arbítrio. E o problema está no arbítrio, o problema está na inteligência. O problema está em a gente tomar um bem falso como um bem verdadeiro e desejá-lo. Mas a gente sempre deseja em razão de bem. Mas a gente não é um sujeito que pode escolher entre um falso ou o verdadeiro. A gente já é servo do querer. A gente já é servo dessas forças. Não, a gente não escolhe entre o bem entre o bem, o mal e o verdadeiro e o falso. A gente intelige o verdadeiro e o falso. Essa é a questão. O mal, no final das contas, em última instância, é sempre burrice. Mas o que você chama de agente? Nós, seres humanos, esse universal... Então, aí tá a discordância. Abstraído Aí já começa que eu não concordo com essa premissa, né? Eu penso que você é uma série é um organismo complexo, são, se não me engano, 40 trilhões de células que estão aí. 40 trilhões de células que estão aqui. E tem forças aí que orientam o seu querer, que estão além do seu controle. Sim, só que a liberdade, no final das contas, é o poder de dizer sim ou não para todas elas. Então, mas você já está determinado a dizer sim ou não para qualquer uma delas pelo seu querer, não é realmente uma liberdade. Aí você está criando um sistema humano solipsista, porque você está contando só com as influências que vêm de dentro de você te impulsionando. Também as influências culturais, por exemplo. Não estou falando de influência cultural. Estou falando da nossa inteligência e nossa capacidade de inteligir verdadeiramente no mundo sentidos e valores que a gente não cria. Os sentidos e valores, eles estão objetivamente como existências no mundo na forma do aperfeiçoamento da nossa essência individual, que é única e irrepetível para cada um de nós. Eu vou discordar, usando, por exemplo, uma crítica que o Nietzsche faz ao Kant. O Kant acreditava que existia desinteresse, uma atitude desinteressada na estética, na ética, mas isso é uma ilusão, porque você não tem como exigir que a força se expresse como fraqueza ou que a fraqueza se expresse como força. A gente já está interessado, sempre. Pode ser, eu concedo isso. Eu concedo. Para mim, a grande chave da questão é a gente ser capaz de se interessar pelo que é realmente interessante, interessável. Mas você já vai estar determinado a se interessar ou não por isso. Pelo seu querer. Você não gosta, por exemplo, de café. Você não pode querer gostar de café agora. Você pode forçar o seu gosto a, com o tempo, se acostumar e vir a gostar de café. Mas aí, nesse ponto, você já não vai poder querer não gostar de café porque agora você gosta. Tudo bem, mas isso é só o meu destino biológico ou psíquico. Isso é só uma parte de mim. E não é a parte mais importante. Porque a grande questão é que os nossos apetites são duplos. O nosso apetite é duplo. A gente tem o apetite sensível da parte da nossa constituição física e o apetite intelectivo da parte da nossa constituição intelectual. Desculpa, celular. Pronto. E a grande questão de compreensão dessa liberdade é que é o seguinte, o nosso apetite sensitivo é movido em razão de prazer e desprazer. É um mecanismo realmente biológico, provavelmente evolutivo,
de contribuição e sobrevivência para nossa espécie, como você falou ontem, do sexo, e que, por sinal, você utilizou os universais de maneira bastante aristotélica, porque não dá para fugir. Não dá para fugir. Se a nossa espécie tem um interesse específico da espécie toda, Sim. Isso é um interesse universal. Mas existem diferenças, né, dentro da espécie. Um homossexual não pode querer ser heterossexual e o heterossexual não pode querer ser homossexual. Embora a igreja tenha historicamente forçado homossexuais a quererem ser heterossexuais. Mas enfim... Eu vou deixar a provocação passar pra gente ficar na filosofia. Sim. No sentido que ele não pode, por exemplo... e eu não quero entrar em nenhuma polêmica aqui quanto a isso, mas um homossexual, por exemplo, pode querer fazer um voto de celibato. Sim, mas aí ele já está determinado a isso por causa dessas forças, que o Schopenhauer chamava de vontade, que o Nietzsche chama de vontade de poder, como metáfora. Então, mas eu discordo, porque essas forças, elas estão partindo não como causa eficiente, para usar a linguagem aristotélica de impulso. Elas estão... o vetor delas é diferente, porque o bem, ele nos atrai, ele não nos impulsiona como os nossos instintos. Então, eles têm uma razão constitutiva de causa final. Eles nos puxam para eles. Mesmo que para isso a gente tenha que dizer não a esses impulsos que estão vindo de dentro. E isso é a liberdade. Porque eu estou me orientando por um mundo objetivo, em que o bem existe objetivamente. Essa é a questão. Sim, eu não vou nem entrar nisso, que a gente já abordou antes, da existência ou não existência de coisas objetivamente. Mas se você se orienta para o bem, você já está determinado a se orientar de qualquer jeito. Se você não poderia, nesse momento, querer se orientar para o mal. A gente vai ficar... porque eu não acho que você esteja argumentando de fato. Porque o que é argumentar contra a liberdade realmente? É você apresentar alguma determinação que seja de fato intransponível para mim. Só que você tá, de certa forma, apelando a Freud no sentido de que tem um âmbito inconsciente aí incluído. Mas é isso. E antes do Freud. Mas isso não é explicar. Isso é basicamente jogar o mistério para baixo do tapete. Não. Assim como você dizer que existe uma liberdade essencial, uma teleologia que se orienta para o bem, também pode ser dito como não explicar, mas projetar. O próprio Kant falava na terceira crítica que não há uma teleologia na natureza, embora a gente busque. E a gente nem conseguiu entrar, por sinal, no argumento moral, né? Não conseguimos. Já são meio-dia. De repente fica para um próximo vídeo, quem sabe. Vamos ver. Mas você teria muita coisa para dizer aí também. Mas enfim. Teria bastante. Então, vamos caminhar para o encerramento, então? É isso? Pode ser. Bom, Luiz, muito obrigado, cara, por bater esse papo aqui. É sempre bom ouvir de outras opiniões e outras leituras. E foi muito bom para mim ter essa troca contigo, cara. Eu digo mesmo, foi um prazerzaço, porque, né, pra gente que é filósofo em algum grau, a gente, né, trocar essa ideia filosófica é quase o auge da realização humana. E te agradeço pelo convite e te parabenizo mais uma vez pela iniciativa de abrir o teu canal para uma opinião divergente da tua, antagônica à tua. Acho que ainda teria muito mais pano para manga aí. De repente, ainda terá. Vamos ver. O futuro a Deus pertence. Não poderia deixar de fazer essa provocação. Para encerrar. E muito obrigado. E você que está assistindo, já aproveite para se tornar membro do canal e conferir os próximos episódios na íntegra. Deixe seu comentário, deixe a sua opinião e até a próxima.